começar. Não. Clicar no assunto em cima. Não, agora que está vindo aqui também. Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para termos um tempo de exaltação da palavra de Deus. E seja muito bem-vindo a todos nessa noite especial, hoje, quarta-feira, dia 26 de julho de 2023. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Lucas, capítulo 1. Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. E vamos orar. Lucas, capítulo 1, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Toda honra e glória e louvor seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, fala aos nossos corações, unge esse tempo que nós vamos estar aqui na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Amém? Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós sabemos o contexto aqui, que Maria recebeu uma visita do anjo, né, e falou que ela ia engravidar, né, ia ter um filho, né, sem ainda ter conhecido nenhum homem. E Maria falou, mas como pode isso acontecer? Aí o anjo responde para Maria, tudo é possível, não haverá impossíveis em todas as promessas do nosso Deus. Não haverá impossíveis. Olha, como homens e mulheres, nós estamos constantemente diante de várias impossibilidades em nossas vidas. E quando nos deparamos com as impossibilidades, muitos de nós entramos em desespero. Ficamos sem esperança e alguns acabam desistindo da corrida da fé. Essa é a realidade de muitos dos filhos de Deus nessa noite de quarta-feira. Sabe, não consegue ver uma solução, uma resposta daquilo que ele considera impossível, então ele simplesmente para a sua corrida. Naturalmente, nós pensamos, não vai dar certo. Não conseguiremos mudar essa situação. Nós não temos forças, não sabemos nós o que fazer. E são esses pensamentos que vêm quando nos deparamos com as impossibilidades. Ah, não vai dar certo, não tem mais jeito, é o fim, sabe? Você tentou, não conseguiu, sabe? E alguns chegam a perguntar, onde está o teu Deus? Para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para o nosso Deus, não haverá impossível em todas as suas promessas. Olha, amados irmãos, Deus está ciente de cada detalhe das nossas vidas, nesse momento da vida de cada um de nós. Deus está ciente e Deus, né, ele tem um plano para cada situação, para cada momento. Ele nos ama, ele está nos conduzindo de acordo com a tua vontade. O problema é que nós, muitas vezes, não entendemos, não compreendemos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quando nos deparamos com as impossibilidades, ficamos desesperados, vivemos uma desesperança, chutamos o balde. Mas Deus, ele quer que nós aprendamos nos momentos de impossibilidade das nossas vidas. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 27, Deus disse, há algo demasiadamente difícil que eu não posso fazer? Há algo demasiadamente difícil? Em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, o anjo do Senhor respondeu a Abraão, olha,
Não haverá impossível. Abraão estava com 99 anos, Sara com 79. E Deus disse que Abraão ia gerar um filho. E Sara riu. E o anjo respondeu, falando, não haverá impossível para Deus. Em Gênesis 18, versículo 14, está escrito. Gênesis 18, versículo 14, está escrito. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil ou impossível? A mesma coisa que Jeremias falou em Jeremias 31, 27. Há algo demasiadamente difícil que Deus não possa resolver? Qual é a sua situação nessa noite? Qual é a minha situação nessa noite? Quais são as situações que são impossíveis, que estão diante das nossas vidas neste momento? Pensa um pouquinho. O que tem gerado na sua vida uma desesperança? O que tem gerado na sua vida um desespero? O que tem gerado na sua vida uma angústia de que parece que nada vai resolver? Olha, tem algumas coisas que Deus não pode fazer. E está relatado na palavra dele. E algumas coisas que Deus não pode fazer, por exemplo, Deus não pode mudar. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 6, Deus disse, porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Deus não muda, Deus não pode mudar. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, fala que Deus não pode ser tentado. Outra coisa que Deus não pode é ser manipulado. Judas e Saul tentaram manipular e não conseguiram bom êxito. Quantos de nós hoje estamos tentando manipular Deus? Eu vou agir assim, talvez Deus resolva assim. Eu vou chutar o balde naquela situação, porque talvez Deus fica manipulando, tentando manipular Deus. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode negar a si mesmo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, Deus não pode negar a si mesmo. Em Números, capítulo 23, versículo 19, fala que Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Mas em Salmo 51, está em versículo 17, Deus não pode rejeitar um coração contrito e abatido. Deus não pode desprezar. Deus não pode essas coisas. Porém, amados irmãos, nessa noite, Deus pode fazer muitas coisas. Em Marcos, capítulo 9, olha comigo lá, Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 27, está escrito. Marcos, capítulo 9, 27, está escrito. Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 27, está escrito. Quando eles aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas. Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que os expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância,
respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha, quando nós nos deparamos com as impossibilidades em nossas vidas, nós estamos como esse pai, né? Perguntando para Deus, se pode, Deus, resolve o meu problema, resolve isso que é impossível em nossas vidas. Se podes, resolva. E Deus está perguntando, olha, se pode, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Você está crendo que Deus pode resolver seu problema nessa noite, amanhã, durante essa semana? Que Deus pode mudar sua situação? Olha, nós vimos que Deus não pode fazer algumas coisas. Por exemplo, negar a si mesmo. Deus não pode mentir. Deus não pode mudar. Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser tentado. Porém, Deus pode. Porém, Deus pode sentir o que nós sentimos. Porém, Deus pode compadecer profundamente de nós. Deus pode mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Deus pode. Deus pode. Deus pode mudar nossas vidas. Deus pode nos dar um novo começo. Deus pode nos dar um novo começo. Deus pode nos dar uma nova esperança. Deus pode curar a ferida mais profunda em nossa alma. Deus pode suprir cada uma das nossas necessidades. Deus pode concluir a boa obra que iniciou na vida de cada um de nós. Deus pode cumprir todas as promessas que Ele nos deu. E todas as suas promessas têm o sim e o amém dele. Deus pode cumprir. Deus pode, nos ouvir e falar conosco. Deus pode, nos confortar. Deus pode nos consolar. Deus pode curar as nossas emoções. Deus pode nos amparar. Deus pode, renovar as nossas forças. Deus pode nos sustentar. Deus pode nos vivificar, nos dar uma energia nova. Efésios capítulo 3, versículo 20. Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Nada é impossível para Deus. Algo demasiadamente difícil que Deus não possa fazer? Não há. Abraão foi pai com 100 anos de idade. Não há impossíveis para Deus. Maria deu à luz um filho, Jesus, sem ter relação com o homem. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Nada. Nada é impossível. Deus pode. Deus é capaz de fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Em Salmo 119, é a realidade de muitos de nós nessa noite. Salmo 119, versículo 107. O salmista disse, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Olha, na Bíblia tem 7.800 promessas para nós. Na palavra de Deus, 7.800 promessas, todas elas têm o sim e o amém de Deus. Vivifica-me, Senhor, porque eu estou aflitíssimo. Aflitíssimo. Quantos de nós estamos aflitíssimos nessa noite? Estou aflito, Senhor.
tem misericórdia de mim, sabe? Vivifica-me segundo a tua palavra, me dá uma energia nova, me dá um ânimo novo, me dá uma esperança nova, me dá um novo começo, me dá um livramento, faz um milagre acontecer, porque nós cremos, sabemos que tu podes, e nós cremos que o Senhor pode mudar a nossa sorte. Tu pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como nós podemos visualizar o nosso final de ano, por exemplo, daqui 6 meses, 5 meses? O que nós queremos para as nossas vidas? Deus pode. Deus, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Minha esposa falou isso comigo hoje. Agrada-te. Deus pode. Deus pode fazer infinitamente mais. O salmista diz em Salmo 119, versículo 116, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Ó Deus, tu pode. A tua palavra fala que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Ampara-me, para que a minha esperança no Senhor não me envergonhe. Olha o que o salmista disse. Ousado? Não? Nós temos essa ousadia nessa noite. Nós podemos falar, Deus, ampara-me, estou aflito, socorre-me, segundo a tua palavra, porque diz que o Senhor pode fazer o impossível, tornar possível diante de nós. E assim, a minha esperança não será envergonhada, porque essa é a promessa da sua palavra. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, alimenta-te da palavra, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Salmos 37, versículo 3 e 4. Jó 42, 2. Os planos de Deus para as nossas vidas não poderão ser frustrados. Não poderão. Tudo é possível ao que crê. Jesus disse para aquele pai que estava aflitíssimo: se podes, socorre-me. E Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nunca devemos entrar em desespero. Nunca podemos perder a esperança de que Deus cuida de nós. Deus pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Mas devemos confiar em Deus em todos os momentos, porque Ele pode fazer acontecer. Devemos manter o foco em Jesus Cristo, mesmo quando não há mais forças, mesmo quando não sabemos fazer, como Josafá, ou em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, não sei o que fazer, não tenho força, mas meus olhos estão postos em ti. E assim nós devemos focar nosso olhar naquele que pode, aquele que não há impossível para ele, aquele que pode sim fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode. Não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Não haverá impossível. Deus pode. Deus criou os céus e a terra. Deus criou o universo. Deus formou o homem, a mulher. Deus pode fazer muito além. Ele nos conhece profundamente, cada célula do nosso corpo. Deus pode. Provérbios 21 fala que o espírito do homem, ele prescruta toda a profundeza do corpo do homem. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, fala que o Espírito Santo prescruta as profundezas de Deus. E nós temos o selo do Espírito Santo em nós, Efésios 4:30, e o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus e encontra com o Espírito do homem que prescruta as profundezas do homem, e nós falamos, Pai, e Deus ouve, e Deus responde, e Deus pode fazer o impossível, tornar possível diante de nós. Uau! Deus pode. O versículo é Provérbios 20, versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo.
Provérbios capítulo 20, versículo 27. Deus pode. Há uma conexão entre o Espírito Santo e o Espírito do homem na vida de cada um de nós que somos nascidos de novo. E o Espírito do homem perscruta as profundezas do homem. É lâmpada para o Senhor, porque o Espírito Santo que perscruta as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2,11, nos selou no momento que nós nascemos de novo. Então, há uma conexão real. Então, nós podemos descansar naquele que pode mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Jeremias 33, 3 e 4, invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas, porque que você não sabe, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Jeremias 29, 11 a 13. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Qual o fim que você deseja? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei, quando me buscar de todo o vosso coração, e farei mudar a vossa sorte, porque assim diz o Senhor. Você crê nisso? Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode curar, Deus pode suprir, Deus pode concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas, Deus pode nos ouvir, Deus pode falar conosco, Deus pode nos confortar, Deus pode nos consolar, Deus pode nos amparar, Deus pode renovar nossas forças, Deus pode sentir o que sentimos, Deus pode compadecer profundamente de nós, Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode, Efésios 3:20, fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode. Tu crê? Tu acreditas nisso? Nós acreditamos nisso, que Deus pode. Então, vamos colocar nosso joelho no chão e vamos orar, e vamos clamar, vamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus, com as promessas, vamos ouvir de Deus e vamos tomar a decisão de confiar plenamente que Deus vai fazer infinitamente mais em nossas vidas. Como ele disse para Maria, o anjo disse para Maria, não haverá impossíveis em todas as promessas de Deus. Lucas 1:37. E não haverá impossíveis para Deus em nossas vidas. Então, quando nós nos deparamos com as impossibilidades, não devemos entrar em desesperos. Não devemos, chutar o balde. Falar que não vai dar certo, que é o fim. Não. Levante a cabeça. Deus pode fazer muito além do que pensamos ou imaginamos. Deus pode mudar as nossas vidas. Confie nele, espere nele. E você vai surpreender como Deus vai te tratar e fazer na sua vida pessoal, no nome de Jesus. Amém? Amém? Se você está nos assistindo nessa noite, ou durante a semana, e ainda não conhece Jesus como Salvador, talvez você tenha ido na igreja, talvez você tenha lido a Bíblia, mas sente um vazio no coração. Sabe, o único que pode preencher esse vazio é Jesus Cristo. Jesus, ele veio aqui na terra com o propósito de morrer. Foi o único homem que nasceu para morrer. Ele disse, ninguém tira a minha vida, em João 10:18, eu voluntariamente a dou. Em João 12:27, Jesus diz, com esse propósito eu vim para essa hora. João Batista, quando viu Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, Jesus morreu a nossa morte na cruz do Calvário, pagou um preço alto pelos nossos pecados. O sangue derramado ali uma única vez por toda a eternidade. Hebreus 9:16, Hebreus 9:26, Hebreus 10:12 e 14. Uma vez para sempre. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Por favor, entra no meu coração, me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Em teu nome, Jesus, muito obrigado
por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que agora você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe, entre em contato comigo, vocês que estão aqui, assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, fala lá no privado, não fale conosco, pastor, eu orei contigo para receber Jesus, eu terei grande prazer, alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Amém? Amém? Olha, Deus pode fazer infinitamente mais. Nada é impossível para Deus. Pense nisso nessa noite, põe o joelho no chão, fala com Deus, e, sabe, derrama seu coração diante de Deus. Lembra? Deus não pode rejeitar um coração contrito e abatido. Deus não nos rejeita. Deus não nos abandona. Ele está conosco e Ele cuida de nós. E Deus pode mudar a nossa sorte. Deus pode cuidar de nós. Deus pode suprir nossas necessidades. Deus pode sentir o que nós sentimos. Por isso, derrama-se seu coração diante do Senhor. Confie nele, espere nele. E você vai ver que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família nessa noite, nesse final de semana, no nome glorioso de Jesus. Amém e amém.